Olá, amigo do canal Solilóquio. Hoje vamos falar sobre a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Só para colocar no contexto, a música é de 1967, portanto foi lançada durante a ditadura e Caetano e os militares não se davam assim tão bem. A canção é tida como marco inicial do movimento tropicalismo. Há muitas interpretações para a música, mas vamos citar aqui algumas possíveis maneiras de entendê-la. Essa canção parece estar se referindo a um rapaz que sai por aí livre, simplesmente curtindo um passeio, apesar dos pesares da vida brasileira de 1967. Nessa caminhada, ele se depara com as sugestões visuais da época que criam as referências na música. Note como é a estrofe inicial. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O que sugere essa simples caminhada livre é a expressão caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. O personagem simplesmente caminha sentindo o vento e o sol de dezembro e não sai preparado como manda o figurino. Sai sem lenço, um acessório comum da época, e sem documento, que em época de ditadura poderia trazer dor de cabeça no encontro com a polícia. A estrofe seguinte diz: o sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Parece que Caetano fala aqui do jornal O Sol, um jornal da imprensa alternativa do qual Caetano fez parte. O Sol dá atenção aos crimes, espaçonaves que talvez surgiram a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, as guerrilhas que ocorriam contra o governo militar e inclusive as fotos de atrizes como da bela atriz italiana Claudia Cardinale. Muito comum de se ver na época eram os retratos dos presidentes da República. Por isso a música fala a seguir: em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. Parece que o caminhante está com uma edição do jornal O Sol, ainda em mãos, e a canção continua falando o que mais tem no jornal. Fotos de presidentes e também de outra atriz famosa, Brigitte Bardot. Mencionar duas atrizes estrangeiras é uma forma de mostrar que a cultura internacional aportava por aqui, Cardinale e Bardot. Depois diz dentes, pernas, bandeiras, o que pode significar que o jornal continua alguma reportagem que mostrava manifestantes corajosos, representados pelas palavras dentes, mas depois tiveram que correr da opressão policial, o que se encaixa na palavra pernas. Eles tinham suas faixas, representadas pela palavra bandeiras. O jornal também noticiava guerras, já que a estrofe fala em bombas. Outro trecho diz: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. O sol nas bancas de revista, a princípio pode parecer que o sol batia na banca, mas provavelmente é de novo uma referência ao jornal O Sol. Por isso o caminhante fica feliz ao ver o jornal, mas ao mesmo tempo, na liberdade do seu passeio, o caminhante se dá o direito de ter preguiça com toda essa notícia e vai. Simplesmente continua o seu passeio. A próxima estrofe diz: por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos, eu vou? Por que não? Por que não? Aqui vemos que o caminhante recebe demasiada informação visual mesmo em 1967. Muitas fotos, muitos nomes, muitas cores, e ele continua andando e a música, inclusive mais pra frente, informa que ele toma uma Coca-Cola. Depois, um outro estrofe diz: por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem nome e sem telefone, no coração do Brasil. Sim, o Brasil estava numa luta entre o governo militar e os que queriam derrubá-lo. Havia violência causada pelo governo, mas também pela oposição. Será que todos tinham que tomar esse ou aquele lado? O caminhante não queria se envolver nisso, ele não queria fuzil, não queria nada na mão ou no bolso, fosse arma, fosse panfleto. Ele era pacifista, só queria dar a sua caminhada. Ele queria o sol. Ele leu um pouco de notícia, mas depois deixou o jornal para continuar a usufruir da liberdade da sua caminhada. Por que não? Por que não? De novo, por que não? Diferente desse modo de ver a canção,
há quem defenda que a música fala sim de alguém que luta contra a ditadura, e não de alguém que simplesmente quer dar um passeio sem tomar posição. Nesse novo ponto de vista, ele caminha contra o vento da ditadura e sai sem lenço e sem documento para participar de passeatas. Ir sem documentos tinha a vantagem de não saberem quem o rebelde seria, caso fosse pego. Também há quem comente que sem lenço e sem documento é uma maneira de dizer que o caminhante não queria fazer uso de drogas. Lenço começa com L, sem começa com S e documento começa com D. Isso formaria a sigla LSD. Sem lenço e sem documento significaria, portanto, essa droga, LSD. Alguns dizem que os Beatles teriam feito algo similar, uma menção ao LSD, na sua música Lucy in the Sky with Diamond, sendo a sigla LSD formada pelas iniciais de Lucy, Sky e Diamond. Lennon negou essa intenção. Vale lembrar que havia censura nessa época e Caetano não podia dizer exatamente o que queria, abertamente, se quisesse atacar o governo e seus posicionamentos. Então as palavras podem ter um sentido oculto que o censor não percebeu, e por que não confessar, né? Talvez nem o canal Solilóquio. Existe subjetivismo em interpretações, mas é assim que entendemos essa canção. Alguém que sai passeando, folheia o jornal O Sol e depois continua a passear e usufruir do dia ensolarado, apesar dos posicionamentos políticos de um lado e de outro. E aí, o que você acha que essa música diz? Conte para nós aí nos comentários. Aguarde, em breve voltaremos com mais um Solilóquio Letra de Músicas.